E, bom, vocês já estão na frente de muita gente, como eu comentei, eu conheço vários clientes, vários empreendedores e empresários, Sim. especialmente de restaurantes e supermercados, que estão nesse momento no qual as famílias, os fundadores, os pais estão querendo ou está chegando na hora de passar o bastão. E não é incomum pessoas que não tratam muito sobre isso, Sim. alguns líderes que não querem largar a sua posição, como você mesmo comentou, não é nada incomum pessoas que querem e os filhos não têm o mínimo interesse, então é um ambiente complexo, né? E vocês já estão na frente de muita corporação por estarem tratando isso Sim. de maneira planejada, de uma maneira, então, estruturada, assim, inicialmente entre a família Isso. e depois organizando esse processo inteiro, né? Perfeito. Mas apesar disso, né, você tem como o principal líder que está se preparando para isso, já está executando, mas está te preparando, tu tem vários desafios, né? Qualquer transição. Tu comentou, então, do teu pai, o Levi. Isso. Ele, como você falou, faz parte da segunda geração, mas ao mesmo tempo ele faz parte do time de fundadores, junto com a avó, com o vô, com tudo isso. Então tem esse ritmo, ele imprimiu o ritmo dele, provavelmente a cultura que tem na empresa é muito a base dele, da tua mãe, da tua família. Sim. Então são vários desafios que você tem, né, para dar essa continuidade ali, né? E também assim, são desafios e oportunidades. Mas Sim. eu quero te perguntar como tem sido esse processo assim de transição. Certo. Como tem sido esse processo de preparação? Certo. Você comentou, então, que faz alguns anos que está preparando. Eu quero saber, assim, se vocês, então, fizeram esse alinhamento em família, depois vocês organizaram um plano de ação, tem sido mais em relação a tu participar das operações do dia a dia da empresa. Fala um pouco pra gente, assim, do processo de transição e preparação. Além da tua carreira toda, que além de tu ser, então, um cara que te prepara da forma de conhecimento acadêmico, né? Sim. Mas eu tô falando mais das rotinas de dia a dia. Dia a dia, né? Olha, suceder é um desafio, mas é também um privilégio. É um desafio porque você tem a sombra daquilo que já funcionou por muitos anos. Mas é um privilégio porque se você tiver a mentalidade correta, você consegue imprimir algumas características que faltam para que essa sombra ela seja projetada para um futuro muito certo, para um futuro de sucesso, né? Então, eu vejo que a sucessão da forma que nós temos feito, ela tem sido positiva. Hoje, Marcelo, nós não temos um programa específico com datas, com prazos, com rotinas e um 5W2H de quem vai fazer, quando vai fazer, sobre sucessão. Nós temos planejamento estratégico da empresa, nós temos isso a curto, médio e longo prazo, nós delimitamos em família e não só em família, também no corpo de gestores, da alta liderança, onde nós queremos chegar, né? Para onde nós queremos ir como organização. Mas o processo de sucessão ele foi se construindo ao longo dos anos. Nós temos o hábito de fazermos reuniões mensais com os diretores, né? Somente ali o corpo de diretores, de sócios, em que nós discutimos e damos transparência, tanto da nossa área de gestão quanto da área das meninas, né? da Margarete, da Maeli. E esse processo ele foi sendo construído com a ajuda de terceiros também. Nós contamos com consultores, com pessoas do mercado que nos incentivaram, que nos apoiaram, que ajudaram a gente a desenhar esse caminho, né? Inclusive, eu passei também por uma mentoria no ano passado com um consultor do mercado que me ajudou bastante nesse processo de sucessão, nesse processo aí de pegar o bastão do Levi, né? Foi muito bacana. Então, respondendo de forma objetiva, nós não temos hoje um cronograma, nós não temos hoje uma ata, algo assim escrito em pedra, muito pelo contrário. Sim. Nós temos um plano de longo prazo, de curto, médio e longo prazo,
E esse plano ele pode ir mudando conforme as circunstâncias vão acontecendo. Nosso objetivo macro hoje é permanecer com o Levi na presidência, é permanecer ali com os conselhos dele, com toda a experiência, o know-how, né, a bagagem que ele pode proporcionar para a empresa, a figura que é muito importante perante os clientes ou também internamente, com toda a força, a vitalidade da Margarete e atrelar isso com a minha juventude. Eu sou muito novo, tenho 26 anos, então atrelar isso com as ideias novas que eu trago, com a Maeli também, que é um pouquinho mais velha, mas também é nova, para que a organização cresça. Então, hoje, esse é o modelo que nós temos utilizado, mas de forma, se eu posso dizer assim, semi-estruturada, entendeu? Nada muito engessado que nos impeça de mudar, mas temos um norte, sabemos onde queremos chegar daqui 3 anos, sabemos onde queremos chegar daqui 5 anos, como o Levi vai estar trabalhando daqui 5 anos. O Levi vai estar ainda rodando todos os clientes. Não é esse o objetivo. A Margarete vai estar daqui 10 anos loucamente vendendo contrato. Não é esse o objetivo. Então, nós vamos delimitando os nossos alvos e vamos trabalhando diariamente, como você disse, né, do dia a dia, diariamente nesses alvos. Boa, entendi. Bom, mas eu quero aproveitar aqui o teu conhecimento, eu quero aproveitar que essa vivência que tu tem para a gente explorar um pouco um cenário um pouco diferente. Certo. Bom, no teu caso, os teus pais ali tiveram a sabedoria, na minha humilde visão, de começar um processo de base quando você começou lá a trabalhar lá e ele não te alçou numa posição de destaque, te colocou lá para trabalhar como estoquista e criando esse processo inteiro. Então, acho que a transição e a preparação começou desde lá. Sim. Só que isso aí é um exemplo de sabedoria que não é muito... cara, que não é comum, não é coloquial. Não. Então vamos explorar um pouco, quero aproveitar como eu falei aqui, o teu conhecimento para a gente explorar um caso. Vamos lá, o cara tem ali um negócio de alimentação, supermercado, restaurante, não importa. Tem o empreendedor dele, tem o empreendimento dele, e ele não teve esse processo de alguma forma, ou ele quer o melhor para o filho, mas ou ele colocou o filho lá, alçou o cara como diretor, já com 18 anos, ou então os filhos seguiram sua vida. E aí vamos pensar um pouco assim, queria que tu me ajudasse a responder umas perguntas aqui, claro, e a gente construísse um raciocínio. Eu trouxe aqui uma pergunta primeiro, assim, que é: como deve ser feita a sucessão familiar? Aí tem uma resposta aqui que a verdade é que não existe uma resposta concreta, já que o movimento é diferente, né? Baseado nas pessoas e nas vontades distintas. Uhum. Você comentou, imagina se tu e a tua irmã, se vocês dois tivessem o mesmo perfil, não chegassem num acordo de ter uma visão complementar. Imagina, Maeli e Vitor têm o mesmo perfil e ambos ambicionam ser o CEO da empresa. Uhum. Olha a situação do pai e da mãe ali, que tem aquela relação, né, de filhos. Então é o seguinte, como deve ser... Aí eu trouxe uns exemplos aqui antes para complementar, para embasar um pouco a pergunta. Claro. Eu trouxe aqui, na Nike, por exemplo, onde o cofundador, né, o Phil Knight, ele deixou de ser o CEO em 2015, e o filho dele, o Travis Knight, não tomou o lugar do pai, mas ele ganhou uma cadeira ali no board, certo? Uhum. Aí também o outro exemplo aqui do Walmart, o Walmart, então, fundado na década de 60 lá, pelo Sam Walton, né? Já que os netos deles, os filhos e netos deles, alguns assumiram posições executivas e outros estão também no board, vamos chamar o board de conselho, né? Sem uma posição executiva, né? Dentro disso também recentemente eu fiz um curso, uma formação inicial de conselheiro de empresas. Bacana. E foi super legal, vi um monte de coisa e eu percebi um movimento, até o nosso trabalho de conclusão foi no grupo Jacto, que é um grupo lá em Pompeia, enorme, um grupo maravilhoso, fabricante de implementos agrícolas, né? De imigrantes japoneses e tal. E eles têm uma visão, eles não preparam, eles estão na 3ª geração. Uhum. Tem membros da 4ª geração começando a permear, e eles tiveram a visão que da 2ª para a 3ª geração, eles não prepararam a 3ª geração para ser executivo. Uhum.
eles resolveram preparar a terceira geração para ser acionista. Bacana. Uma visão interessante. Por quê? Um monte de gente lá, na realidade, o vô foi o fundador, teve 5 filhos, cada filho teve 3 ou 4, então a terceira geração são 15, 20 pessoas. Imagina acomodar esse pessoal todo com diferentes perfis e com tudo isso na empresa, né? Sim. Um pouco diferente do teu cenário ali, que deu certo, do perfil, ser um perfil adequado, com esse monte de gente ali. Então, eles resolveram preparar as pessoas, então, não para ser executivo, mas para serem acionistas. Aquilo que eu disse, né? Porque no fim do dia ali, né? Tu e a tua irmã, por exemplo, vocês provavelmente ou já são ou serão acionistas. Sim. Vocês são herdeiros ali, né? Isso. Então, mas vamos lá. Fala um pouco sobre isso, assim, como tu enxerga, então, traz para esse contexto. Certo. Deixa o teu contexto de lado e pensa no cara que tá ali, que ele não preparou nada e que ele já tá com 70 anos ou 60, não importa, e ele tá querendo tirar o pé, como você falou. E aí, cara, como é que ele vai estruturar esse processo? Como é que ele vai identificar se o filho ou a filha ou os filhos podem ou não podem assumir? Ajuda a pensar um pouco sobre isso. Existe uma palavra muito bacana, não é só uma palavra, né? Mas é um termo usado que se chama governança corporativa. É um tema muito bacana, poucas empresas têm, normalmente são empresas maiores, mas a governança corporativa, se for resumir, basicamente organizar a tua empresa. É organizar onde você está, de onde você veio, para onde você quer ir, né? E eu acredito que a sucessão, ela precisa de governança, ela precisa de organização. Porque, como eu disse, se não houver convergência de expectativas, não há sucessão. Então, pode ser que o cara, como você disse, já está lá um pouco à frente na idade e não se preparou com antecedência, está tudo bem. A primeira pergunta, né, Marcelo? Tem sucessor? Ah, tem. Porque pode ser um sucessor familiar ou não. Pode ser que o empresário ele queira dar uma olhada no mercado e ver se encontra algum perfil compatível, certo? E trazer para a organização e ali em questão de 3 anos, 5 anos preparar, pode ser. Mas tem um sucessor familiar? Bacana. Há convergência de expectativa? Porque isso é uma grande parcela dos empresários. Inclusive, conversando aqui com um profissional de São Paulo que trabalha nessa parte de governança corporativa e sucessão, o que ele nos disse foi exatamente isso, que a maioria das empresas tem empresários, mas não tem sucessores, ou quando tem sucessores, né, os filhos não querem suceder, enfim, vira esse balaio de gato, entre aspas, vira essa coisa bagunçada. Então, creio que a primeira coisa é alinhar os alvos. O pai quer suceder? Quer. Tem que conversar e muita coisa se resolve com conversa. Vamos tirar então um pouco essa questão da governança, que é algo mais robusto, que é algo mais organizacional. Tá, vamos falar um pouco mais aqui do português brasileiro. Sim. Comunicação, conversa. Nós resolvemos muitos problemas sérios da nossa diretoria ali com conversa. Se for necessário, traz um mediador, traz um terapeuta, traz um consultor, traz alguém que consiga mediar, porque nesses âmbitos, nesses cenários onde tem família e negócio, peraí, mas é meu filho que está falando assim comigo ou é meu sócio que está falando assim comigo? Peraí, mas é minha mãe que está falando assim comigo ou é minha sócia? Ou é a diretora que é meu par? Opa, o cenário muda. É meu pai que está falando dessa forma comigo ou é o sócio que já está parando, brecando? Mas espera aí, meu filho está querendo impor essa ideia na minha empresa? Então, talvez eu diria 2 caminhos. Um caminho mais formal da governança, da organização. Não tem tempo, é empresa pequena. Eu iria para esse outro caminho da conversa, do diálogo, da convergência e, de preferência, se as coisas não funcionarem bem no tete-a-tete, trazer um agente externo para ajudar. Porque, novamente, muitos temas importantes nós só conseguimos resolver sentando e conversando. Até mesmo essa questão que você falou da própria sucessão. Seu Levi, dona Margarete, vocês querem continuar? Nós queremos. Filhos, vocês querem assumir? Nós queremos. Porque a gente já pensou, vamos vender? Não vamos vender. Vocês querem, então? Muita coisa conversando, sabe? Sim. Então, eu creio que esse é um caminho também. Existe o caminho mais profissional, mais lógico, com pessoas
profissionais, dá para montar um board, um conselho, né? Existe essa via, mas também existe uma outra alternativa que é algo mais simples e que também funciona, viu, Marcelo? Dá para fazer uma coisa um pouco mais rústica, mais simples, que funciona. E aí eu sugiro, nesse caso, ir mais por esse âmbito, por esse cenário de diálogo, de conversa, em não havendo a convergência, traz alguém de fora para tentar organizar as ideias, né? Porque o foco e o alvo tem que ser esse. Tudo se conversar no final para o objetivo que é a continuidade, né? A sustentabilidade do negócio, da organização. Boa, legal. Inclusive, olha só que interessante, eu trouxe aqui alguns pontos, né? E eu quero usar para talvez complementar, e é super convergente com o que tu trouxe, né? Aqui. Então, como não tem uma resposta, um modelo único de processo, porque primeiramente nós estamos falando de pessoas e vontades distintas, que foi a primeira resposta que eu li aqui, é justamente o que você trouxe, né? Então tem aqui algumas dicas para fazer esse processo. Olha só, primeiro, conte com a participação dos familiares. Está escrito aqui o que você disse. O empreendedor, o pai, a mãe, conversa com os filhos, vê se eles querem, se não querem, define para si mesmo. Eu quero sair, mas de repente eu quero sair daqui 25 anos. Será que o meu filho vai querer ficar 25 anos aguardando e tal? Vou botar na mesa, olha, Vitor, eu não quero sair. Ou então eu quero sair em 2040. Eu me sinto bem, me sinto com saúde, com vontade. Ou então eu não quero sair e eu quero me colocar numa posição estratégica e eu vejo em você. Enfim, tá aqui. Conte com a participação da família. Converse, alinhe, né, as expectativas. Depois está aqui. Planeje antecipadamente. Olha que coisa legal aqui, porque muita gente, é incrível, né? Mas ainda acontece quando vê alguns jovens, às vezes, são alçados numa responsabilidade de supetão. E às vezes, prematura, né? Às vezes o pai decidiu, ou às vezes até tem um processo que acontece... Lamentavelmente, né? Acontece uma perda, acontece alguma coisa. Também. E quando vê quantos caras foram alçados ali, caíram naquele redemoinho e não tinham o mínimo de preparo. Às vezes o cara tá vivendo uma outra vida e quando vê ele é obrigado a cair para dentro da gestão dos negócios da empresa. Obrigado, porque senão aquilo vai ruir, né? Então essa questão do planejamento antecipado. A outra dica aqui, todas elas estão super alinhadas com o que tu disse, né? Bacana. Por isso tá sendo legal aqui. Cria um plano fácil e flexível. Olha o que você falou. Aí diz aqui, né, que torne um plano de sucessão flexível, que ele possa ser ajustado, né? Conforme o segmento, conforme o mercado, conforme uma expectativa que mude. Imagina, no meio da jornada, pode surgir aí, sei lá, o cara, o que vai receber a sucessão pode querer migrar para outro lado, né? Um outro ponto importante que nós conversávamos antes aqui do início aqui do programa, né? Analisa os limites legais da sucessão, né? Perfeito. Porque sucessão, muito né, envolve, às vezes, ações, envolve cotas da empresa, às vezes envolve patrimônio. Temas jurídicos, né? Sim. Assuntos jurídicos e tal, que é um outro ponto. Aí tem mais uns 2 a 3 aqui. Conheça as reais habilidades dos possíveis sucessores. Fundamental. Que você trouxe, né? Sim. Eu vou botar o meu filho, eu quero que o meu filho... Mas quando vê, o cara não se preparou, não gosta, não quer, não tem perfil para esse processo, né? Nem todo mundo tem aí essa jornada alinhada e de construção como você teve, né? Às vezes o cara não quer. Primeiro o cara é músico, o cara, sei lá... Às vezes é um camarada tímido, né? Que não consegue se desenvolver, consegue expor as ideias, enfim. Sim. Perfeito. E aí tem aqui o outro ponto se necessário, conte com a ajuda de profissionais capacitados, né? E aí tem outro ponto aqui, ofereça treinamento. Quer que teu filho, quer que a tua filha desenvolva aquele papel? Prepara ele, treina ele. Vai desenvolver esse ponto, né? E o último, tem mais 2 pontos aqui. Analise a possibilidade de contratar outros líderes. CEO, diretores, gerentes, para ajudar nesse processo do dia a dia até o lastro ser criado, né? Foi o que nós fizemos desculpa te interromper, com os consultores. Pessoas de mercado com 20, 30 anos, 40 anos de food me ajudando ali do meu lado. Um menino de
8 anos de mercado me ajudando. Vitor, faz por aqui. Aqui está certo, aqui está errado. Vem por aqui. Fundamental, pessoas de mercado, fundamental. Sim. E o último ponto aqui, faça o processo de sucessão de forma gradual. Ou seja, a gente, num primeiro momento, né? Tu comentou aqui que é um processo semi-estruturado. Eu te diria que não. Tá bem Você tem um estruturado. processo 100% estruturado, e isso, obviamente, em função do conhecimento e experiência dos teus pais, Sim. em função também do teu conhecimento, de toda essa visão que vocês têm, o amor pelo negócio, mas eu diria também que aqui tem um algo a mais, que para mim é a sabedoria. Sabedoria, né, ele está além da capacidade técnica, né? Sabedoria, na minha visão, assim, e o conceito de sabedoria bíblico, né? Sabedoria é o que vem de Deus, né? E que ele nos faz poder julgar as situações e poder colocar em prática o conhecimento, né? Então, olha só, conte com a participação dos familiares, planeje antecipadamente, crie um plano flexível, analise os limites legais da sucessão, conheça as reais habilidades dos sucessores, conte com a ajuda de profissionais capacitados, ofereça treinamento, analise a possibilidade de contratar um CEO ou outros executivos e, por último aqui, faça o processo de sucessão de forma gradual.